Aí, beleza. Não, tá funcionando. Será que tem como mandar um material para quem tá em casa? Cara, quando eu fiz isso ontem, eu coloquei no Drive e mandei no Drive pra ele. Peraí, eu vou pegar meu WhatsApp aqui. Eu acho. Eu fiz no final da semana. Ela me mandou no WhatsApp, eu abri, coloquei aqui. Eu acho que eu mandei o do material do Bernardo e da Silmara, eu não mandei o meu, Zé. Peraí. Tipo, Quando eu só contei, eu vou só olhando agora o quanto você está dando. beleza. Pessoal de casa, daqui a pouco eu vou mandar o material da aula, a gente vai começar com os exercícios e eu vou falando o enunciado deles. Que? Oi? Ah, tipo, tem. Eu ia começar com o material da aula de ontem para dar uma revisada, aí, tipo, e depois eu ia passar esse. O de ontem eu tenho algumas, mas, tipo, acho que não dá para todo mundo. Mas, espera aí. Eu- E aí? Não. Eu tenho que colocar no Trubus. Não, se quer entrar, entra aí no meu notebook. Isso. Esse aqui. Vamos lá, bora começar. O assunto da nossa aula é teoria de jogos. O que vocês acham que é uma teoria de jogos para matemática? Oi? Essa folha só da aula de ontem. Depois eu vou entregar dessa aula. E aí, o que vocês acham? Probabilidade? E aí? Estratégia? Probabilidade também? Estratégia? A gente tem mais ou menos sala dividida em probabilidade e estratégia. Basicamente, teoria de jogos estuda a estratégia. O que fazer para conseguir ganhar um determinado jogo a partir de uma estratégia que você vai ter que montar e que sempre funciona para conseguir ganhar determinado jogo. Hã? Você pode subornar o outro jogador e ganhar. Vamos começar com um exemplo, assim, relativamente simples. A gente vai ter um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez é 8 por 8. E a gente vai ter uma torre aqui, no início. O jogador vai poder mover a torre ou para a direita ou para cima, quantas casas quiser. Igual uma torre de um jogo de xadrez mesmo, só que não para a esquerda e nem para baixo. Vão ser dois jogadores, cada um joga alternado. O primeiro jogador vem, faz uma jogada qualquer, depois o segundo vem e faz uma jogada qualquer. Quem conseguir colocar a torre nessa posição aqui, ganha. Quem vocês acham que possui uma estratégia vencedora? Deixa eu acabar de desenhar o quadro aqui. A gente tem uma torre aqui no início e dois jogadores. Cada um joga uma vez. Começa o primeiro, ele joga a torre
para uma dessas casas ou para uma dessas aqui, que é uma torre só vai poder mexer para a direita e para cima, e o jogador que conseguir colocar a torre nessa casa ganha. Joga alternado. Primeiro jogador, segundo, primeiro, segundo. Oi? Por quê? Mas o segundo jogador também pode jogar nesse meio tempo. É, tipo, como assim? Ele pode andar para cima ainda. Como assim? Não, tipo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu não acabei de desenhar, mas vamos supor, o primeiro jogador estava aqui e ele colocou a torre aqui. O segundo jogador, ele pode colocar em qualquer uma dessas casas ou em qualquer uma dessas. Ele pode colocar em qualquer, o primeiro jogador pode colocar em qualquer uma dessas casas. Aham, a gente tem dois jogadores, começa com uma torre aqui. Aham. Ela pode mexer para direita ou para cima, quantas casas quiser. Só para direita ou só para cima, tá? É. Aham. Aí joga alternado. Primeiro jogador, depois o segundo, depois o primeiro de novo. Quem colocar a torre aqui ganha. Quem ganha? Só tem uma torre, tipo, os dois jogadores jogam com a mesma torre. Ah, não, eles jogam alternado, só tem uma torre no tabuleiro. O primeiro jogador mexe para cá, aí o segundo jogador tem que mexer essa mesma torre de novo. Aham. Aí você joga. Em direção ao local desejado, mas que não vamos colocar, entendeu? Faz. Tipo, se ela colocasse aqui. Ah, você já tem a ideia. Nossa, que o outro jogador não queria para a última, não. Ele pode voltar. Ele pode voltar. Ele pode voltar? O quê? Não, só para direita ou só para cima, não para esquerda, não para baixo. Calma lá. Aí você falou. Que? Presta atenção aí, presta atenção. Pega outra aqui, um roxo aí. Ó, a gente tem aqui, ó, sentido, né? Aqui, ó. Eu entreguei para ele, cara, só que eu acho que era mais de baixo. Mas eu peguei duas, uma para mim. Manda ela para ele. Peraí. A gente não pode mexer. Sim. Era para mim, mas. Ah, mentira. Não. Tá. Vamos aproveitar a ideia da Sofia aqui. Não, tá. Mas vamos pegar a ideia da Sofia. O que a Sofia falou? Se você colocar aqui, você perde. Aqui, você perde. Vocês concordam? Porque aí o cara vai poder só colocar a casa depois. Então, todas essas casas aqui, a gente vai chamar de casas perdedoras. A gente vai representar pela letra P, vocês podem marcar com um xizinho, tanto faz. Essa aqui é a casa vencedora, né? Que se a gente jogar para ela, a gente vai ganhar. Então, vamos marcar ela com um V. Aqui, todas também vão ser P, né? E agora? Vocês conseguem achar outra casa que é V? Que se você colocar nela, ela ganha? Ele ganha? Aqui? Porque aí o outro jogador só vai poder colocar aqui ou aqui. Isso significa o quê? Que quem colocar aqui ou aqui também vai perder, não é?
Deixa eu aceitar. Então, quem colocar nessas casas aqui também vai perder. E agora, tem outra casa vencedora aí? Na diagonal aqui de novo, porque dessa casa aqui, a pessoa só vai poder jogar para casas perdedoras. Eu acho que deu para perceber o padrão que todas essas casas aqui vão ser vencedoras e o resto vai ser perdedora. O que acontece? O primeiro jogador vai ter que jogar e ele vai ter que jogar para uma casa de qual? Então, quem é que ganha? O segundo. Ele vai simplesmente, o primeiro começou aqui, o primeiro vai acabar começando aqui. Se ele souber jogar. Então, o que acontece? O primeiro jogador vai ter que jogar para alguma dessas casas aqui que são perdedoras. Aí, o que o segundo jogador vai precisar fazer para ganhar? O que o segundo jogador vai precisar fazer para ganhar? Exato. Ele vai precisar direcionar a torre para uma casa na diagonal. Se o primeiro jogador se jogasse para cá, ele vinha e botava aqui na diagonal. Se o primeiro jogador jogasse aqui, ele vinha e botava na diagonal. Então, essa é a estratégia para ele sempre ganhar. Vai. Uma coluna aqui. Aí o ponto de vitória ia ser essa diagonal aqui, tá? Aí, tipo, não ia ser mais xadrez. Só que aí o primeiro jogador ia poder, porque ele iria jogar porque ele poderia jogar para uma casa vencedora. Mas, bom, o tabuleiro é 8x8, né? 9x8, então é isso aí. Vamos continuar fazendo um exemplo também de tabuleiro. A ideia é igual, é um tabuleiro 8x8. Só que agora vai ser com um rei. Um rei ele vai poder mexer uma casa para a esquerda, uma casa para cima, ou uma casa na diagonal aqui. Uma para a esquerda e uma para cima. Somente para a direita ou para cima também, né? E aí ele começa na casa 1 de novo, e quem colocar na H8, na última casa lá, ganha. Quem vocês acham que pode ganhar nessa? Não. Pode. Ele pode andar uma casa na diagonal, assim. Uhum. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Beleza. Naquele exemplo, sim. 3 meses atrás. Aqui você é bem-vindo, cara. É porque estava sem tempo. Agora eu dei um tempo para vocês pensarem, então vai dar para fazer o tabuleiro bonitinho. Não, o rei começa aqui no início, igual a outra. Na 1, no início. E ele quer chegar aqui. Quem chegar aqui ganha. Igual aqui. Ele só pode mexer ou para essa casa, ou para essa, ou para essa. Se ele tivesse aqui, ele ia poder também mexer só para essa, só para essa, só para essa. Se ele tivesse aqui, ele só ia poder mexer para cima. Se ele tivesse aqui, ele só ia poder mexer para o lado. Oi? Sim. Vamos começar aqui de novo, então. A casa daqui de cima, obviamente, é vencedora, né? Então, essas 3 casas aqui são perdedoras, né? Porque se jogar para ela, o outro cara vai ganhar. Deixa eu apagar esse sabisco aqui.
Não, você. Não, mas aí o cara, só se o cara fosse burro, né? O cara jogou pra cá, ele vai vir e vai ganhar. Aí você tiver aí no cantinho ali, ó. Nossa, P. Exato. Aqui? Então, embaixo do P é vencedora. É, porque se algum cara joga para essa casa, o outro jogador vai ganhar, né? Oi? Vai ser um padrão de só no canto. Ok. Esse aí eu vou usar depois. Tipo, eu tô dando uma repassada no que era para ser aula do básico, tipo, antes de começar a aula dessa. A matéria que era para ser do avançado. Sim, a última coluna aqui vai ser alternada. Essa ca... O quê? Não, concordo com você. Ó, se essa casa é perdedora, a de cá é vencedora, porque o cara que jogar para cá só vai poder jogar para cá, que é uma casa perdedora. O mesmo argumento aqui para baixo até o final. E o mesmo argumento aqui para a direita, né? Para a esquerda. Aquela do lado do P vai ser vencedora do lado esquerdo. Porque ele vai poder jogar na diagonal. Que? Tá vendo aquele Pzinho ali? Qual? De baixo. Tudo de baixo, tudo de baixo. Na esquerda dele vai ser vencedora. Não, na esquerda dele vai ser perdedora. Porque daqui o cara vai poder jogar para uma vencedora. Não. Eu tinha um referencial aqui. Tá. Então, vocês concordam, né? Aonde uma casa puder, o outro. Se você joga para uma casa em que o próximo movimento dá para você jogar para uma casa vencedora, essa casa vai ser perdedora. Então, essa aqui é perdedora, porque você poderia jogar para cá, e essa aqui também é perdedora, porque você poderia jogar para cá. Sim. Então, essa aqui, vocês concordam também que é perdedora, porque o cara poderia jogar para cá, certo? Então, essa casa aqui é o quê? Vencedora, porque daqui o cara só pode jogar para uma dessas três que são perdedoras. Agora aqui a gente vai acabar de completar. Todas essas aqui são perdedoras. Você... e essas linhas aqui vão ficar alternadas. Aqui P, aí a de cá é V também. A de cá é P, a de cá é V e a de cá é P. Certo? E aqui a gente pode acabar de preencher. Ó. Aqui daqui é P, P também, P, P. Daqui também é P e P. Vocês estão vendo que está se alternando, né? VP, VP, tudo P. VP, VP, tudo P. Aí aqui vai continuar alternado. Vai ser VP, VP, VP. P. Vamos descobrimos que o primeiro jogador vai de novo sempre perder. Não, aí. Não, ele vai. Ele pode. O primeiro jogador começa aqui. Aí ele vai vir para cá, que é a casa vencedora, certo? Daqui o cara vai ter que ir para uma perdedora e o primeiro jogador vai simplesmente, na sua jogada, só levar para as casas vencedoras. Então, o primeiro jogador tem estratégia vencedora, certo? Se ele souber jogar, ele ganha. Quer fazer alguns exemplos de simetria antes? Vou resolver um de simetria com vocês antes de ir para invariantes.
Vamos supor que a gente tem 2 montes, cada monte tem 7 pedras. Aí 2 jogadores vão jogar alternadamente, certo? A jogada que é permitida é um jogador escolhe uma dessas 2 pilhas e tira quantas pedras ele quiser dela. Quem vocês acham que tem uma estratégia para vencer? Quem é que ganha se souber jogar? Como é que faz pra ganhar? Isso aí é a pergunta que eu tô te fazendo. O problema. Verdade. O objetivo é quem tirar. Dois montes de 7 pedras. A jogada disponível, possível, um jogador escolhe um desses 2 montes e tira quantas pedras ele quiser dele. Pode vir cá e tirar uma, podia tirar todas se ele quisesse, mas só de um monte. Quem tirar a última pedra ganha. Beleza? Eu tinha esquecido de falar qual que era o objetivo para ganhar. E aí, o que vocês acham? Sim. Tá certo. Não tem um número. Mas, tipo assim, você tira do monte roxo. Eu sou o segundo jogador, eu tiro do monte verde. Não, você pode tirar de qualquer monte que você quiser. Não, mas tipo assim, Só que só um monte por jogada. não. Por exemplo, você começa a jogar, você escolhe o monte roxo. Não tem que continuar no monte. Não, você pode escolher qualquer monte, contando que ele ainda tenha pedras, né? Eu acho. Mas tem que raciocinar aí. O que você acha? Eu tenho um raciocínio, aí você chega perto dele. Deixa eu pensar mais. Não, mas eu preciso. Ó, tem um número par. Você sabe que par? O par. Oi? Ou seja, Pra achar uma forma de ganhar. Exato. Se você sabe como perder, você vai saber. Se o cara eliminar, tipo, todos de um, ou deixar só um de um, ele vai provavelmente ele vai perder se o outro cara vai saber ganhar. Porque, tipo, se ele tirar todos, o cara vai ganhar. Se ele deixar um, o cara vai tirar quase todos do outro, se deixar um. Ele vai ser obrigado a tirar um e vai tirar um. Exato. eu entendi, pô. Tá. Eu não. Calma, ela pediu primeiro. Depois você fala. Pra saber, né? Se o primeiro jogador Primeiro deixar jogador. só a última da fila, ou aquele ele pega o último, ou ele pega aquele ele pega todos da última. Oi? Se o primeiro jogador pegar todos os materiais da última, Ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai apagar 6. Isso. aí o jogador ou vai pegar aquele faltando, ou de qualquer forma o primeiro. Não, ele pode tirar quantas pedras ele quiser aqui. Ele pode tirar uma, ele podia tirar 2. No caso, se ele fizesse isso, o jogador ia ganhar, porque ele ia pagar 6 pedras aqui, o primeiro jogador ia tirar uma dessas 2 e ele ia tirar a última. Sim, quem deixar o primeiro monte com 0 perde. Pegar o último ganha. O primeiro jogador vai tentar deixar sempre o número 1. Não, doido. Se deixar o número aí, você manda. O que você tinha falado? Ele falou basicamente que se alguém deixar com 0, perde, e se alguém deixar no 1, perde também. Por isso que eu digo, o jogador 2, você vai tentar deixar de resto o número par. O primeiro jogador vai sempre tentar deixar o número ímpar, de resto. Por quê? Para ele poder, se pegar o número ímpar, é complicado. Eu não sei estressar no pensando. Até agora, nos outros, até que vocês tiveram ideia. Nesse aqui, até agora, vocês não passaram nem perto. Ô, Léo, você pode ficar assim, Que? eu não passei nem perto. Ok. Do meu discurso aqui. Não. Tá bom.
Hã? Como faz para ganhar? Como faz pra ganhar? Não esgote o monte. Oi? Não esgote o monte. Mas como é que você faz para não esgotar o monte? Você tira do outro. Mas aí você tem que garantir que em algum momento o outro jogador que deixou uma pedra no monte. Alguém quer vir jogar aqui no quadro? Não, vou jogar então. Vou jogar. Quem quer vir jogar aqui no quadro? Vocês vão jogar com o apagador aí, tá? Tira para o ímpar aí para ver quem começa. Calma lá. Aí, ó. Deixa eu não começar. Não, deixa. Não, vou já para o ímpar, beleza. Você vai para o ímpar. Você vai com o par? 3, 4, 5, 6, 7. Ok, isso aqui é lá. Vai lá. Faça a sua jogada. Eu provavelmente vou perder. Eu sou o primeiro ou o segundo? Você é o primeiro, vai. Por que você tirou uma? Ele vai tirar a pedra de baixo do monte. Aqui, ó. Não, vai. Então tá bom. Tá Então é bom. por isso que eu tirei um, pô. Você pediu. Agora é minha vez. Vai. Eu vou testar algo aqui. Vou só testar algo. É só um teste. Eu provavelmente vou perder, mas vamos lá. Eu acho que eu sei jogar. Mas por quê? Ensina essa método de perder aí. Mas por quê? Por que você acha que o segundo jogador sempre ganha? O primeiro jogador vai tirar quantos ele quiser, mas se o segundo jogador tirar sempre um, ele sempre vai continuar com a última. Sempre vai. Não. Não necessariamente, certo? Oi? Não é pra mim. Não sei, deixa com o Taniguchi. Não sei. Quem perde, bota um monte. Você sabe, Liz? O André ganhou agora. Não, o Pedro ganhou. Como assim o Pedro ganhou, cara? Tu ganhou, cara. Ele sempre deixar o número igual. Chama, Leozinho. A estratégia o André acabou de falar aqui. Né? A estratégia é o segundo jogador sempre deixar o número de pedras dos dois montes iguais. Mas o segundo jogador ali entregou, né? Se o segundo jogador souber jogar, o primeiro jogador tira quantas pedras ele quiser. Tirou 2. O segundo jogador vem e tira 2. O primeiro jogador vem, sei lá, e tira 1. O segundo jogador vem e tira 1. Porque vocês aí, tipo, o primeiro jogador sempre vai fazer com que o número de pedras nos dois montes sejam diferentes. E aí o segundo jogador vai fazer com que o número de pedras nos dois montes sejam iguais. E o jogo acaba quando? Quando fica com 0 pedras nos dois montes. E quem faz a jogada que faz com que os montes fiquem com o número de pedras iguais? O segundo. Então, ele só precisa copiar o que o primeiro está fazendo no outro monte. Bora lá, só mais um exemplo, então, antes de ir para a aula original. Bora lá. A gente vai ter... André, vamos lá, outro problema. O problema agora vai ser o seguinte. A gente vai ter um quadrado, uma barra de chocolate, de 5x10. Tá. Aí qual que é a jogada permitida? Em sua jogada, o jogador vai ter que quebrar em alguma das linhas dessa barra. Tipo, ele pode quebrar
aqui, que é uma linha. Ou ele pode quebrar aqui, que é outra linha. Aí quando quebra, separa, né? Quem obtiver um quadradinho 1x1 primeiro, ganha. Tipo... Lembrando que igual, se o primeiro jogador vem e quebra aqui, aí a gente vai ter duas barras de chocolate, assim, uma 1x10 e a outra 4x10. E o segundo jogador pode mexer em qualquer barra que ele quiser, só que tem que quebrar ao longo das linhas. Nesse caso aqui, o segundo jogador ia ganhar porque ele só ia precisar quebrar aqui, por exemplo, e ele ia ter um quadrado 1x1. Não, pode mexer linha, coluna, precisa quebrar ao longo das linhas. Tipo, você deixar... Acabar que se você deixa um tabuleiro que tem um de largura ou de comprimento, o outro jogador vai ganhar, né? Porque ele vai poder quebrar assim, tipo, em uma das linhas e obter um quadrado 1x1. Como assim? No 3 e 2, como assim? Tipo, não, é uma linha só, tipo, ele não poderia fazer isso. Na linha 3. Aqui, então. Coluna 3 aqui. Fala aí, então. Por quê? Assim, apareceu na minha mente que o primeiro jogador ganha. O que acontece? O quê? O que você acha? O que acontece? Pode ir? Não, fala aí. Não, se você fez isso aqui pra gente jogar? Não, eu fiz para representar. Vamos supor que o primeiro... Aí você pode, tipo, desenhar aqui onde é que você vai quebrar. Se você quiser desenhar aí. Vamos supor que... Acho que a melhor estratégia que o canal falou. Vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque o segundo jogador pode simplesmente pegar assim no meio. Não, eu acho que você tem que continuar pensando nisso. Então, exato. Porque, Deixa eu acabar de aparecer. Se a gente começa separando essa coluna aqui de 2 e de 3, a gente vai ter uma de 2 e outra de 3 aqui, né? Exatamente. Então, o primeiro jogador, não, o segundo jogador, no caso, não vai poder quebrar mais nenhuma coluna. Vocês concordam? Pode, oi. Tipo, se ele quebrar aqui, apaga essa linha. Ele ainda pode quebrar essas outras 3. Não, você não entendeu. Isso aí é assim mesmo. Eu Que? falei tipo coluna, pegar essas 3 e separar. Vai separar mesmo. Aí você vai obter um quadrado 2x10 aqui. Um quadrado diferenciado. Aí ele pode quebrar aqui no meio, por exemplo. Então, aí você vai dar a vitória pro outro. Pois então, por isso. Então, eu tô falando que você... Mas você pode quebrar na linha também, tipo. Não, a gente tá analisando coluna primeiro, Lanzinho. Entendeu? Vocês concordam que o segundo não vai poder mais quebrar nenhuma coluna? Vai, não, realmente não vai. Tô falando, tipo, se ele fizer, ele vai perder. Se ele quebrar uma coluna, ele vai perder, só que ele pode quebrar as linhas. Exatamente. Agora eu vou chegar lá. Então, vocês concordaram as colunas, né? O que acontece? E se forem quebrando as linhas? Vocês concordam que a gente tem um par de linhas? Então, o que acontece? Quando sobrar apenas uma, sempre vai ser o segundo jogador que fez sobrar só uma linha. Aí vai o outro e... Porque é um número par. Porque é 10 fileiras. É um número par.
Não, Vai, pegue aí os pincéis, vai. Separado ali, separado das colunas. Ele tipo, escolhe qual barra que ele vai cortar. Ele pode as pegar duas. qualquer barra para Aí, você cortar. aí ele corta só uma. Não, mas se você quebrar esses dois, dá vitória pronto. Não, ainda não. Olha, Aham. Yuri, mas se você quebrar primeiro esses dois... jogador- Não, mas Não, você tá não, pensando não. certo. No caso, ó, o Nossa, primeiro filho. jogador ele vai procurar deixar o número par. Então, por exemplo, no caso, Par do quê? Um número par do ó, quê? eu quebrei aqui primeiro. A Yuri quebrou aqui. Ele não pode Correto? quebrar. Eu não posso quebrar aí. Aí o outro tem que quebrar um desses quadrados entre 2 e 3. Qualquer um dos dois. E o primeiro jogador ia jogar de novo, ele não ia jogar porque já tá quebrado, porque senão ia dar vitória pro outro. Então ele ia quebrar o segundo quadrado. Aí qualquer fileira que ele escolhesse, ele ia acabar deixando com dois. Se ele quebrasse 3, ele podia quebrar um aqui, tipo, se ele quebrasse em 3, ele podia pegar um aqui, se quebrasse, separasse a linha, deixasse uma sozinha, então ele podia quebrar. Então o primeiro jogador ia ganhar. É, sim, tá um pouco certo, mas dá para explicar melhor o que ele precisa fazer. Pô, aí eu ia quebrar aqui, ó. Isso que eu tô te falando. Eu ia quebrar aqui. Tá. Vai sobrar duas. É, mas você não esquece, se você quebrar, vai ter uma outra barra gigante aqui. É, pois então. Entendeu? Aí onde é que você quebra agora? Eu tô falando, o primeiro jogador sempre vai deixar o número par. Número par do quê, cara? De fileiras aqui, ó. 2, eu deixei 2 aqui, aqui tem 6. Tem que deixar. Senão eu vou perder. Senão eu vou perder. Isso é um conceito. Então, nesse sentido, o primeiro jogador. 3, 4, 5. Beleza. 7, 8, 9, 10. Continua valendo. Quebrar no meio, ele ganha, porque o placar tá jogando. Ah, sim, o primeiro jogador precisa quebrar no meio, mas, pô, depois que ele quebra no meio, tem um jeito melhor de falar o que ele precisa fazer para ganhar. Mas, tipo, a estratégia principal é a primeira jogada dele, ele quebrar no meio. Não vou fazer mais assim. Se deixar em grossinho, tu vai perder. Exato. Se eu quebrar qualquer coisa aqui, tu vai ganhar. Então, se tiver ímpar, alguma peça ímpar, então papai, mas o que eu tô te falando? Agora eu vou ter que começar a trabalhar nisso. Entendeu? Vamos lá. Bom. Não, aqui já. Aí acabou isso aqui, não dá pra mexer isso aqui tudo. Então, aqui, ó. Começar quebrando. É, tipo, Se a gente quebrar. Se a gente quebrar assim, se a gente quebrar assim, aqui, ó. 5 e 2 já. Acabou. Se a gente quebrar aqui, a gente ganha. A gente ganha. Não, ele Bom. tocou 3. Calma, moço. Aí o cara pode poder quebrar. Não, moço. Aqui, ó. Restaura aí, eu vou quebrar não. Isso, agora. Não, eu matei. Aí, ó. Agora joga. Errado. Isso. Agora, faz seu jogo, faz seu jogo. Aí você quebra em algum lugar. Não, aí não pode mexer mais nada aí. Não pode mexer em nada. Não pode mexer nem nesse. Mexer aqui. Exato.
Pô, como é que eles programam um bot de xadrez no difícil? É uma boa pergunta. Não necessariamente. Não necessariamente. Sim, Ah. sim, você quebrou aí. Aí eu não posso mais mexer nisso. Quer que eu fale a resposta aqui? Aí, Vamos. não, calma. Aí eu só vou terminar aqui. Aí eu quebro aqui. Aí acabou. Não, mas você pode mexer nisso. Verdade, pô. Aí eu quebro aqui e acabou o jogo. Enigma relacionado. Qual que é a hipótese? O primeiro. Ah, sim. Tipo, o primeiro jogador ganha porque o André e o Yuri jogaram e neles o André ganhou, que era o primeiro. Então, obviamente, o primeiro ganha. É. Qual que é a ideia? Ô, André, você não conseguiu explicar direito para ninguém como é que você iria explicar isso para um corretor de uma prova. Vamos lá. O segundo jogador, a única coisa que ele pode fazer é adiar a derrota dele. Porque ele não pode quebrar nenhuma linha única ou coluna, é igual, e sozinho, deixar sozinho o outro jogador ganha. Então, o que ele vai fazer para tentar adiar isso é quebrar em 2 e 3. Aí o outro jogador, para tentar otimizar isso, vai fazer a mesma coisa no outro quadrado, para deixar ele no outro lado. E aí, independente de qualquer outra jogada, ele vai quebrar em 1. Exatamente. Não, só que você estava falando só mexer em 2 e 3, de quebrar sempre 2 em 3. Você não falou que ele ia fazer a mesma coisa no outro quadrado. Que? Tipo, é isso. Você falou que ia quebrar em 2, ele ia ficar quebrando em 2. Só que a ideia é o seguinte: o primeiro jogador vai vir, vai quebrar na linha aqui 5x5 e vai formar 2 quadrados aqui 5x5. Aí o que ele vai fazer? Ele vai imitar o segundo jogador no outro quadrado. Até que o segundo jogador. Até que. Exato. Você ficou 2 horas pensando aí. Aí, tipo. Aí você. Calma. Aí vocês concordam que se o segundo jogador faz. Se o que o segundo jogador faz, o primeiro repete. Se teve um primeiro. A condição de perder não é alguém deixar um quadrado 1 vezes alguma coisa? Não. Se alguém deixou esse quadrado 1x alguma coisa primeiro, foi o segundo, porque o primeiro está só imitando o segundo. Aí, quando o segundo deixar um quadrado 1x alguma coisa, o primeiro vai largar a simetria e quebrar esse quadrado em 1x1. Isso aí. Entendi. Mas o primeiro sempre ganha se ele quebrar no meio, né? Sim. Eu acho, então. Não, se ele quebrar em qualquer lugar, acho que não. Não, eu vou provar isso em casa e te falo. Por quê? Mas se ele quebrar da segunda vez. Não, quer dizer, na segunda para terceira ele vai. Ele sempre vai ganhar. Se ele souber o que tá fazendo. Você pegou o 1, né? O 2 também, beleza. Show. Manda aí, não. O quê? Você já pegou. Você é apressado. Aí, não, qual que é o próximo joguinho? Deixa eu ver. Tenta pensar no 3 aí. Obrigado. Você já pegou, né, lixo? Esse. Vamos você também. Eu ia pegar, obrigado. Você conseguiu mandar pro pessoal? Eu mandei na sua conta, né? Eu entrei com o seu. Não, tá safe. Eu não sei se eles acessaram. Ontem eu fiz a mesma coisa, mas ninguém respondeu nada. Vocês não acessaram porque eles não quiseram, né?
É, Cara, calma aí. é igual, antes do André falar aqui, primeira coisa, vocês viram, né, essa lista é uma lista de invariantes. O que que é uma invariante? Não vai. É uma coisa que não muda, exatamente. Vocês têm que, nesses problemas, procurar coisas que não mudam. Depende do número de mais e menos, porém... Não tem... Tem a ver com a paridade deles. Podemos apagar isso. Então, calma aí. A gente vai pagar 2, certo? Tipo, vamos supor que você apaga 2 mais. Aí a gente vai escrever um mais. Eu não vou colocar um igual. A gente vai escrever um mais. Se a gente tivesse 2 menos, a gente ia escrever um mais também. E se a gente tivesse um mais e um menos, a gente ia escrever um menos. Vamos lá, então, Júlio. Mas é independente do número. Oi? Independente de operação. Não tem um número específico de mais ou menos. Não tem um número mais específico. Pode ser qualquer coisa. Não, calma aí. Quase. Tá aqui, ó. As 3 operações que dá para fazer aqui, ó. Mais o par de Ó, na amostra aplicada, vai ter 6 por 8. Então, número 4. Se número ímpar é igual, é mais? Então, Tá aqui, ó. Se tiver 2 mais, substitui por um mais. 2 menos, substitui por um mais. Oi? Se der um número ímpar, não, vai ser mais. Número ímpar do quê? De sinais escritos? Quer saber qual que é esse sinal, tipo... O que você está fazendo aí? Eu acho que você está viajando. não tem a ver com isso? Não, a gente está procurando coisas que não varia, cara. Se a gente estiver analisando o número de mais ou de menos, isso é a coisa que mais varia, né? Porque pode ser quantos quiser. Não, mas pode, tipo, variar se for mais. Não pode variar se for mais, se for par, e não variar se for ímpar. Isso que eu estou tentando provar. Que? Mas aí tá querendo saber qual é o sinal que vai sobrar. Qual o sinal que vai sobrar? Que ele não depende da ordem. Eu posso colocar, tipo, menos aqui. Você escolhe quantos sinais você quiser, qual tanto faz. Mais ou menos. É quase isso. Cara, por que você não analisa isso aqui, ó? Por que você não analisa isso aqui, ó? Por que você não analisa isso aqui? Não, mas eu quero ver, vou provar experimentalmente isso aqui, então. E se você fosse testar alguma coisa, você nunca testa um 6x8, você testa um 3x2 ali. Você vai começar testando 48 sinais. Não, tipo, não, isso é uma ideia muito geral, gente. Se vocês forem tentar fazer alguma coisa, não comecem com coisas grandes, comecem com coisas pequenas. Quase. A sua primeira parte está certa. Exato.
Leozinho, me fala por que você vai dar mais. Oi? Você Não, André, ficou para trás de Yuri. Ah, não. Ah, que isso. Em vez dele jogar, ele foi pensar no exercício e fez, ó. Quem diria que seria melhor, hein? Ah, tá comigo aqui, você deixou. É a outra. É a outra. Já resolveu? Ok. Já resolveu o trem? Não, tipo, eu ia resolver agora. O segredo desse problema é observar o sinal. Na verdade, o sinal não, a paridade. Ou a paridade do menos. Vocês concordam que na primeira operação a gente tinha 2 mais e transformou em 1 mais. O número de menos não muda. Tá. Nessa segunda a gente tinha 2 menos e a gente vai transformar em 1 mais. Alguma coisa que não muda aqui em relação ao menos? A gente diminuiu 2 menos escritos no quadro. Então, a paridade dele continua a mesma, certo? Se a gente diminui 2 ou soma 2... no caso, diminui 2, a paridade dele vai continuar sendo a mesma. Se era ímpar, vai continuar sendo ímpar. E se era par, vai continuar sendo par. E na terceira, o que a gente tinha? A gente tinha um mais e um menos, e vai formar um menos. O número de menos não muda. Então, vocês concordam que se no início tinha uma quantidade ímpar de menos, no final também vai ter que ter uma quantidade ímpar de menos? Porque a paridade do número de menos não muda. E se tinha uma quantidade par de menos no início, ela vai ter que ser par no final. Se no final sobra só um número, quer dizer que esse número é mais se a quantidade de sinais menos for par, e que esse sinal vai ser menos se a quantidade de sinais menos for ímpar, certo? Então, não depende da ordem das operações que a gente faz. A paridade do número de menos é sempre igual. Se vocês quiserem fazer o problema 1, esse é bem mais fácil, né? Sim. A invariante é bem clara nele. Vou escrever, deixa eu só apagar. Afinal, vai sobrar Será? a soma de Gauss, né? Sim, mas por quê? É a soma de Gauss? Tipo, vamos supor que a gente faz essa operação com 2 números. Que? Vamos supor que a gente escolhe 2 desses números para fazer. Vamos supor que esses números são A e B. A gente vai fazer essa operação com A e B. Inicialmente, o que a gente tinha? A gente tinha, sei lá, os outros números, vamos chamar de A1, A2, sei lá, A3 e por aí vai, até o AN. No caso aqui, até o A10, né? Depois a gente fizer essa operação com esses 2 números A mais B, aqui também, no caso, vamos supor que a gente tem o A e o B aqui. No final, o que a gente vai ter? Esses números aqui não vão mudar, que a gente não fez a operação. Então, a gente vai ter aqui ainda A1, A2, A3, A10 e aqui A mais B. Tem alguma coisa que não muda dessa situação para essa? A soma total. Se a gente somar todos esses números aqui, vai dar o quê? A1 mais A2 mais A3 até o A10 mais A mais B. Se a gente fizer a soma aqui, vai dar A1 mais A2 mais A3 mais A10 mais A mais B. Então, a soma nunca muda. Qual que é a soma dos números iniciais aqui? 55, né? Isso é 10 vezes 11 sobre 2, 10 vezes 5,5, 55. Se no final só sobrou um número, qual que é a soma dele?
Ah, não, 55. Só sobrou um número, se a gente pegar ele, o valor dele vai ter que ser igual a 55. Beleza? É. Não falei que estava errado. Eu falei que era exatamente isso, mas... Não falei isso, não. Bora fazer o 7. Tchau, Liz. Até amanhã. Hã? Esses problemas são manjados, assim. Eles são manjados. Tem o desenho aí. Tetraminó tem 4 quadradinhos. Deixa eu ver. 6x6. 3, 6, 3, 4, 5, 6. Tem que usar só um deles. Tipo, se você for usar o quadrado, você pode usar só o quadrado. Se você for usar o Z tetraminó, você pode usar só ele. Que? O quadrado pode. O quadrado pode, esse é bem óbvio, né? Bom, vamos fazer o do quadrado aqui. Você pode colocar um, você pode colocar um quadrado aqui, um 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 aqui e um aqui. Então, o quadrado dá, mas aí tem outros 4 para vocês fazerem. Deixa eu desenhar o tabuleiro de novo. 3, 4, 6. Segundo não dá, já falei. Segundo não dá. Por que não dá? Eu fiz. Porque eu fiz, tipo, testei todos os casos possíveis e nenhum deu, então não dá. Só que você testou só um caso. Não tem como não. Não vou desenhar mais quadrados. 6. O que a gente aprendeu na aula de química do Fernando? Tô pegando o tabuleiro, jogando pra cima e trilhando de Tá bom, o Emanuel estava extremamente puto na aula dele porque ele falou algumas inverdades lá. Cometeu alguns crimes, mas pelo menos os meninos gostaram, então isso aí, o que importa é o entretenimento. O terceiro também vai sobrar um quadrado, não vai dar certo. Como vai sobrar um quadrado? Rapaz, eu já joguei tanto Tetris na minha vida, cara. Exatamente, cara. É como diz o que era, velho. Não vou repetir essa frase, não, mas é isso aí. Vou continuar desenhando. Temos um problema aqui na azul. O que foi? O quarto, acho que não dá. Você conseguiu? Não, calma. Dá o quarto, não dá. Não, eu vou pensar em outro modo aqui pro quarto. Vai ser muito perto. Vai dar, não.
Ô, Leozinho, acho que o quadrado, por enquanto, está sendo vencedor, hein, Leozinho? Vocês querem saber quais que vão dar? Deixa eu ver se desceu. É que eu tentei de uma maneira. Presta aí, rapidão. Presta, rapidão. Deixa eu dar a dica aqui para o segundo. Mas você conseguiu com o terceiro, Marcão? Não, calma. Anota aí, Yuri. 4. 5, 6, 7, 8. Tá certo. Tá certo. Calma. Ó, você coloca um aqui, outro aqui. Não, calma aí, eu fiz errado. Você coloca um aqui, beleza? Aí depois, você vai colocar... Aí, o que eu fiz aqui? Faz o Lzinho ali. Não, calma aí, pô. Se você empurrou agora. Agora tá dele. Meu, eu tinha dado sempre. Precisa de boa. Vai testando as possibilidades. Sempre preencher meio quadrado, se preencher. O quê? Eu sei a resposta, eu sei como fazer. E aí? Vai sobrar um quadrado. É a resposta só o quadrado. Ô, Leozinho, O quê? Acho que aí são quadrados. o Fernando tá botando as estatísticas aí, não. O dele não faz nada. É só pra um. Mas você realmente conseguiu terceiro, não? Vou escrevendo aqui aos poucos. Não, segundo definitivamente não vai dar. Que pincel? Deixa eu ver qual segundo. Calma aí, fica com roxo. Fica com roxo aí, seu tabuleiro é verde, o meu é roxo, peraí. Vamos lá, Yuri. Segundo não dá, não. Segundo. Vai sobrar o quadrado. Já tem a dica para todos eles aí. O quinto é meio diferente. Tá, olha a folha aí.
certa, assim. Não é que ele quer, tá errado. Então, vou fazer o 2, então, para ver se vocês entendem a ideia do 3 e do 4. Qual que é a nossa figura do 2? Nossa figura do 2 é um quadrado, um x4. Pode ser assim ou pode ser assim. Vocês conseguem perceber que sempre essa figura vai ocupar só uma das casas pintadas em verde? Porque se você coloca aqui, ela tem 4 de distância para a próxima verde aqui e 4 de distância para a próxima verde. Então, ela sempre vai ocupar uma casa verde. Essa é a nossa invariante. Só que a gente tem quantas casas verdes aqui? E quantas peças? Tem como preencher, então? Vocês têm que procurar alguma coisa parecida no exemplo do 3. Alguma coisa com a coloração. Ô, André, para de comer aí, tá? Pergunta que o terceiro não vai dar certo, né? Sim. Se você quiser fazer o quarto também, a ideia do quarto é a mesma do terceiro. Só que a coloração é diferente. Exato. Aí eu dou 3 brancas e uma verde, ou 3 verdes e uma branca. Aí, tipo, como você tem um número ímpar de peças, não dá para você preencher o mesmo tanto de verdes e brancas. E o quinto nós consideramos que são bagaços. O quinto é o mais ferrado de todos. O quinto tem coloração. Na moral, peraí, vou fazer o quinto. Deixa eu fazer o quinto, então. Tipo, o quinto é todo ferrado. Tipo, o quinto é um Z, a peça. Você pode virar ela para cima aqui também. Vocês percebem, vamos começar nesse canto. Ou a gente coloca assim, ou a gente vai colocar do outro lado, mas depois a gente faz. Você concorda que se a gente colocar assim, essa casa a gente vai ter que colocar outra peça assim? Porque aí aqui já dá merda, né? Aí, e se ela for começasse do outro jeito? Assim, mesma coisa. Aqui ia ter que ser uma peça desse jeito. Porque não tem outra peça que queria encaixar aqui. E aqui deu merda, então não tem como preencher. Então, falta o terceiro e o quarto, a ideia é bem parecida. Tenta olhar aí a coloração e alguma coisa que, mesmo que não. É a mesma coisa ali no terceiro, Léo. Olha lá. Ok. Observe o que eu fiz aqui. Seguindo a mesma lógica que você fez no quinto. Se a gente coloca uma peça aqui, a gente obrigatoriamente vai ter que colocar uma peça aqui. Que a gente vai ter que obrigatoriamente colocar uma peça aqui. Pode. Você pode fazer assim, aí depois bota uma aqui. Tu bota uma. Tu bota uma aqui, aí você vem, bota uma aqui. Aí depois você vem, bota uma aqui, uma Mas aqui. se você vai estar preocupado com essas linhas em verde. Tem uma. Por quê? Essas linhas em verde não estão aí para nada, né? Você começa aqui. Você vai. O quê? Por quê? Deixa eu separar para olhar o quê? Certo. Mas por que você acha que vai dar, então?
Tem esse negócio de se encaixar, mas dá pra gente fazer só usando que elas ocupam 3 verdes e uma branca, ou 3 brancas e uma verde. Não. Igual a peça do de cá sei lá o nome dele, como é que tá escrito aí? É, é um T tetraminó. Vocês concordam que ou ele vai vir cá e vai ocupar 3 verdes e uma branca, ou ele vai ocupar 3 brancas e uma verde? Certo. A gente tem quantas casas verdes aqui? 18 verdes e 18 brancas. Só que a gente tem um número ímpar de peças, que são 9 peças. Tem como, no final, ao colocar 9 peças, essa forma aqui ter o mesmo número de quadrados verdes e brancos? Tipo, a gente tem 18 quadrados verdes e 18 quadrados brancos, certo? Certo. Certo. E essa aqui sempre ocupa ou 3 verdes e uma branca, ou 3 brancas e uma verde. Só que a gente tem um número ímpar de peças. E a gente quer que no final essa peça aqui ocupe o mesmo número de casas verdes que o número de casas brancas. Vamos fazer pela coloração. A gente tem 9 peças. 9 peças assim. E elas sempre ocupam 3 verdes e um branco, ou 3 brancos e um verde. Vocês concordam que para o número de verdes e brancas se igualar, a gente deveria ter um número par de peças, que aí meio que uma anulava a outra? A gente pegava uma de 3 verdes e uma branca, outra de 3 brancas e uma verde, se anulavam. Só que a gente tem 9 peças. Então, no final, se algum tabuleiro pudesse ser preenchido com 9 peças dessa, ela ia ter que ter ou mais verdes, mais casas verdes do que brancas, ou mais brancas do que verde. A ideia do terceiro é exatamente igual. Se a gente pega uma peça assim, se a gente for olhar, ela sempre vai ocupar ou 3 verdes e uma branca, ou 3 brancas e uma verde. Se a gente pegar aqui, por exemplo. Calma aí, deixa eu pegar outro pincel. Se a gente pega aqui 3 brancas e uma verde. Se a gente pega de lado 3 verdes e uma branca. Se a gente pega aqui 3 brancas e uma verde. A gente pode pegar aqui 3 verdes e uma branca. E aí o argumento é igual ao da outra. A gente tem 9 peças, então se a gente quisesse preencher, como a gente tem um número de casas verdes e brancas iguais, no final o número de peças iria precisar ser par para que isso acontecesse. Só que a gente tem um número ímpar de peças. Beleza? Peraí. Deixa eu pensar. Bora fazer o 12, então.
falta 35. Não, tava procurando outro exercício que eu achei que eu tinha colocado. Oi? Na 12, eles pegam o conjunto 19 no quadro, cada passo troca os dois números A e B. Era para ser por em vez de or. Por a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Por a restaurar apenas um. Faz o valor desse número. Beleza. Não, pode ser qualquer coisa. Raiz de 28, sei lá. Não. A operação é diferente. Na outra a gente estava somando A mais B. Nesse a gente está somando. Nesse a gente tem raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. A invariante não vai ser a soma dos números. Mas aí não. Não, tipo, deixa eu fazer aqui. Ó, na situação inicial a gente tem, sei lá. Inicial a gente tem, sei lá. Vários números, sei lá. A, B, C, até o Z, sei lá. A gente vai pegar o A mais B e vai trocar por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí vai continuar o C até o Z. Se a gente somar esses números, a gente vai ter A mais B mais C mais Z. Se a gente somar aqui embaixo, a gente vai ter C mais até o Z mais raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que A mais B é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não, né? Porque se a gente eleva os dois lados ao quadrado, essa raiz aqui some, aqui fica A mais B ao quadrado. Aí isso aqui dá A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2AB. E aqui a gente tem A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente corta esses dois. A gente tem que 2AB é igual a zero. Para que isso seja verdade, ou A ou B tem que ser zero. Só que os números que estão escritos são de 1 a 19. Então não tem zero. Então não tem nenhum número igual a zero. Então a soma não vai ser igual. Chegaram cedo. Problema 12. Uhum. Beleza, deixa eu olhar aqui. Não. Dá para você calcular. Calcular. Sim. Parece que eu vejo. Tipo, é chato. Coração? Mas vai ser que deu a ideia do.
Então, 2 mais B2, C. Percebes alguma coisa que não muda antes de fazer uma operação e depois? É para olhar o quadro? Pode te ajudar a pensar, né? Procurando alguma coisa que não muda. Eu acho que aí vai sobre todos os quadrados. Deixa eu ver. Pedrão, 25 faz 9. Espera aí. Ó, deixa eu ver. Pô, mas você não dá uma quebrada, viu, velho? Isso aqui não deu padrão. O que você falou mesmo? Não, acho que é. Não, fala de novo. Eu acho que tá certo. Eu falei que no final a soma a raiz da soma dos quadrados de 1 a 19. Mas acho que Acordou? Tá certo. Só que tem que explicar o porquê. Eu acho que foi 2. Eu acho que ele foi do... E aí, pensou o quê? Eu tenho 4. só que não grande. Bora fazer o 12 para pelo menos dar tempo de eu falar o que é monovariantes, que é tipo, que era para ser outro tema. Qual que é a ideia nesse aqui? A ideia é olhar a soma dos quadrados dos números. Se a gente olhar a soma dos quadrados desses, o que a gente vai ter? A gente tem A ao quadrado
mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, mais não sei o que, mais d ao quadrado. Se a gente olha aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, mais tudo por aí vai até mais e ao quadrado. Esse 2 cancela com a raiz. Se esse 2 cancela com a raiz, vocês concordam que a soma dos quadrados nunca muda? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o número que sobrar ao quadrado, vamos chamar o número final de, sei lá, de NF ao quadrado, vai ser igual a soma dos quadrados dos números que estavam escritos no início. Que vai ser o quê? 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ah, você podia deixar na raiz, provavelmente você ganhava a questão inteira, mas se você quisesse fazer de cabeça, mas dá para calcular também. Aí NF ao quadrado é isso aqui. Aí o NF ao quadrado é isso aqui, eu posso passar a raiz, NF ao quadrado é isso aqui. Tem uma fórmula para calcular a soma dos quadrados assim. Se eu não me engano, é N que... Dá para calcular, tipo... Soma dos números isso aqui, tipo, se eu não me engano, isso aqui vai ser... soma dos quadrados de 1 até N, se não me engano, é N que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 6 sobre 2. Eu não estou enganado, tipo... Que? Deixa para lá, gente. Deixa assim. Eu não... Que? Você quer... Tá, mas é que a gente tem que falar de monovariantes e falta menos de 20 minutos para acabar a aula. Mas tipo, é só dar uma ideia. Até o 19. Você não vai fazer de... Não faz na calculadora, não. Pesquisa aí. Soma dos quadrados dos primeiros N números. Depois você faz, André. Passa pra gente. Ô, Marcos. Bora aqui. Ô, André. Depois você faz isso aí. O seu... André... uma invariante é aquilo que nunca varia. O que seria uma monovariante? Uma que só não varia em nenhum caso específico. Não. Não. Não deixa de variar em nenhum caso específico. Repete. Ou não varia em um caso específico. Ou só não varia em um caso específico. Não. Exato. O quê? Não. Você falou que só varia em um caso específico. Ela falou que só varia de uma forma. É diferente. O que seria uma monovariante? Uma monovariante, por exemplo, é aquilo que sempre cresce ou sempre diminui. Por exemplo, a sua idade. Sua idade nunca vai diminuir, ela só aumenta. Aqui, ela não vai ser constante, ela não vai ser igual aqui, que a soma dos quadrados era sempre igual. Mas ela vai variar sempre para cima ou para baixo. Ou permanecer igual, tipo, ela vai variar só em uma direção. Aqui, ele acabou de fazer a conta ali. 49,7994. Que informação útil, André. Muito obrigado. Então, bora fazer o problema 1, que eu acho que é de uma coisa que vocês viram ontem em teoria de números e acho que é interessante. Aqui. Pode usar o que você quiser, cara. Se você quiser riscar seu braço também.
Bora fazer o problema 1, então. O que o problema está nos falando? Que a gente vai ter um par de números A e B. E a gente vai fazer a divisão de A por B. Ou seja, a gente vai escrever A igual a B vezes Q mais R. Aí a gente vai substituir esse par por B e R. Aí aqui a gente vai fazer B igual a R que multiplica Q mais um R'. Aí aqui a gente vai substituir por R e R'. Alguma propriedade interessante aí em relação aos números que vão trocando? Não, esse aqui pode ser outro. Vamos colocar o Q' aqui. Divisão de um número por outro. A gente tem A que divide B. Aí a gente pode escrever, vai ter um quociente aqui e um resto. Aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que A igual a B vezes Q mais esse resto, certo? Que propriedade que o resto tem em relação ao número? Ele é menor. Então, inicialmente a gente tinha A e B. Depois a gente vai trocar B, a gente vai trocar o A por R. O que o R é em relação ao B? E o que o R' é em relação ao R? Então, vocês concordam que esse segundo número aqui sempre vai diminuir? Vai chegar a hora que ele vai ser igual a zero e aí o algoritmo acaba. E Limite, então você pode colocar limite R igual a 0. Exato. Vai, 18 e 1. Bora fazer o problema 3, que eu acho que ele é muito interessante. Porque a gente tem que construir a monovariante, ela não existe inicialmente no problema. Sim. Ó, se alguém conseguir fazer o problema 3, vai ganhar vaga em algum lugar aí, hein? Vai ganhar vaga em algum lugar aí, oi. Alguma coisa aí. Você vai ganhar vaga numa nave espacial para ir para Marte. Parabéns. O Elon Musk é meu parceiro. O 4 tá uma. O 4 é bem
aí de presente. Não tem a resposta aí, se ferrou. Tipo... Ó, bora lá. A gente vai associar o quarto, vamos supor, a gente tem 123 quartos, vamos chamar o número de pessoas em cada quarto como A com o número de quarto. Assim, esse A1 vai ser o número de pessoas que tem no primeiro quarto, beleza? Se a gente tiver o A2, vai ser o número de pessoas que tem no segundo quarto. Por aí em diante até o A123, que vai ser o número de pessoas que tem no quarto 123. O que a gente vai pegar? A gente vai somar os números elevados aos quadrados. Assim, tipo, no início, a gente tinha o quê? A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais, por aí vai, mais A123 ao quadrado. Agora, vamos supor que uma pessoa sai de um quarto AI e vai para o quarto AJ. A gente vai analisar a soma dos quadrados antes da pessoa fazer a troca de quarto e depois. Para isso, a gente vai ter aqui A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais o AI ao quadrado, mais o AJ ao quadrado, mais por aí vai, até o A123 ao quadrado. Depois que a pessoa sair do quarto I e ir para o quarto J, o que vai acontecer? O número de pessoas no quarto I vai diminuir de 1, e o número de pessoas do quarto J vai aumentar de 1. Então, vamos jogar aqui depois, que é o início e aqui é depois. A gente vai continuar tendo os quartos que não tiveram troca, a soma dos quadrados vai ser a mesma, 1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Aqui a gente vai ter a I menos 1 ao quadrado, e aqui a gente vai ter a J menos 1 ao quadrado. Mais 1. Mais, por aí vai, até o A123 ao quadrado. Se a gente fizer o depois menos o inicial, a gente vai sair cortando um monte de coisa aqui. Corta, corta, corta isso aqui também. Aí sobrou só esses dois termos. Aí vamos expandir. Vai ter o quê? AI ao quadrado menos 2AI mais 1 mais AJ ao quadrado mais 2AJ mais 1 menos o daqui, menos AI ao quadrado menos AJ ao quadrado. A gente pode cortar os AI ao quadrado e AJ ao quadrado. A gente sobrou o quê? 2AJ mais 2 menos 2AI. Só que a condição para essa troca acontecer é que o AJ é maior ou igual ao AI, certo? Então, esse número aqui é sempre maior do que 0, certo? Então, aí, quando uma pessoa troca de quarto, essa soma que a gente definiu do número de pessoas em cada quarto ao quadrado sempre cresce. Tem como essa soma ser infinita? Vocês concordam que essa soma de números ao quadrado tem um valor máximo? Por exemplo, ela não pode ser maior que 2.000 pessoas, né? Não pode ser maior que 2.000 ao quadrado, mais 2.000 ao quadrado, mais por aí vai.
Só 2.000 ao quadrado já dá certo. Só que assim é impossível ainda. Porque não é possível ter 2.000 pessoas em cada quarto. Então, vocês concordam que essa soma tem que ser menor do que isso? Concordam? Então, tem como ela crescer infinitamente? Então, uma hora ela acaba num valor máximo. E se ela acaba, é porque não tem como fazer mais movimento. Logo, todos vão estar no mesmo quarto. Galera, é isso. A aula de hoje foi isso. Obrigado aí.